Bem-vindo, a raposa do Reddit. Eu, 32M, sou casado com minha esposa Kate, 30F, há 4 anos, juntos há 9. Nosso relacionamento tem sido incrível, amoroso e de apoio. Temos uma boa comunicação, quase nunca discutimos e a nossa vida no quarto tem crescido cada vez mais ao longo dos anos. Discutimos traição no passado e sempre tive certeza de que terminaríamos se isso acontecesse. Kate foi para casa visitar sua família no fim de semana passado, o que foi bastante normal. Antes de ela sair na sexta-noite, tivemos uma pequena discussão sobre manter a casa arrumada, então nossa comunicação foi limitada no sábado, mas eu sabia que ela iria sair para encontrar alguns amigos em um bar. Eu confiei nela 100%, então não pensei nada sobre isso. Antes de adormecer, mandei uma mensagem para ela dizendo que espero que ela tenha tido uma boa noite. Quando acordei no domingo de manhã, recebi uma ligação perdida de Kate às 4 da manhã, então liguei imediatamente para ela para verificar se ela estava bem, mas ninguém atendeu. Depois de algumas horas, tentei novamente algumas vezes, mas ainda sem resposta. Cerca de 1 hora depois, recebi uma mensagem dizendo que ela estava bem e voltaria em breve. Kate chegou em casa no final da tarde e estava horrível. Ela claramente estava chorando, não usava maquiagem, incomum para ela, e parecia uma concha de pessoa. Eu soube imediatamente que algo estava errado, mas ela não me deixou abraçá-la e mal falava. Sentei-a no sofá e preparei um chá para ela. Eu gentilmente a encorajei a me contar o que estava errado e ela começou a chorar incontrolavelmente por pelo menos 10 minutos enquanto eu tentava confortá-la. Ela então começou a me contar, parando a cada poucas palavras, que havia dormido com alguém na noite passada, depois do bar. Naquele momento, algo quebrou em meu cérebro. Não consigo descrever de outra maneira. Imediatamente me levantei, entrei no carro e fui embora. Fui a um parque e caminhei por cerca de 1 hora. Kate estava ligando para meu telefone constantemente e eu desliguei. Quando cheguei em casa, peguei 2 malas na garagem e fui para o nosso quarto. Joguei algumas roupas e sapatos de Kate neles e os deixei na porta da frente. Kate estava deitada no chão da sala, enrolada como uma bola, soluçando. Liguei para sua melhor amiga que mora perto e disse que Kate precisava de um lugar para ficar e de uma carona até sua casa e que Kate poderia explicar tudo para ela mais tarde. Eu disse a Kate que iria embora por 1 hora e que a amiga dela viria buscá-la. Ela agarrou minhas pernas tentando me impedir de sair. Quando voltei para casa, Kate havia sumido e os casos também. Na segunda-feira, com a cabeça mais tranquila, atendi uma das muitas ligações de Kate e disse a ela que precisava que ela me enviasse um e-mail com o máximo de detalhes possível daquela noite e se ela deixasse alguma coisa de fora, não haverá esperança de reconciliação. Recebi este e-mail na noite de segunda-feira, mas ainda não o abri. Desde então, todos têm tentado entrar em contato comigo, mas eu só tenho trabalhado, me exercitado e dormido. Uma amiga dela apareceu na minha casa com atitude exigindo uma explicação, eu disse para ela falar com Kate e fechei a porta na cara dela. Também tenho conversado com advogados de divórcio, transferi dinheiro para contas separadas e bloqueei Kate e todos os seus amigos em tudo. Tudo que fiz desde que descobri parece que estava no piloto automático. Não me sinto irritado, chateado ou excessivamente emotivo. Apenas entorpecido. Kate deixou um bilhete ontem na porta me pedindo para me encontrar amanhã, mas estou em conflito. Devo encontrá-la? Isso mudará alguma coisa? Existe algum sentido em tentar uma reconciliação? É normal se sentir como um robô e como faço para sair dessa? Observação, só para acrescentar que quando voltei para casa pela primeira vez, Kate confirmou que foi consensual. Ela estava bêbada, mas sabia o que estava fazendo. Atualização 1. Depois de ler seus comentários, decidi me encontrar com a Kate, mas não ler o e-mail. Kate veio para casa ontem e quando abri a porta ela parecia péssima. Ela tentou me abraçar e começou a murmurar desculpas, mas eu a parei e nos sentamos para conversar. Comecei dizendo a Kate que gravaria o áudio da conversa e ela concordou. Então, pedi que ela explicasse o que aconteceu e disse que não tinha lido o e-mail que ela enviou. Kate disse que tinha estado no bar com 2 amigas, conheço e gosto das duas, e me contou o que tinha bebido.
Fiquei surpreso com o pouco que ela bebeu, porque era a mesma quantidade que normalmente bebíamos quando saíamos para jantar, algumas taças de vinho e um coquetel. Ela admitiu que estava apenas levemente bêbada. Uma de suas amigas, Sarah, tem um irmão mais novo, Max, 27 que veio buscá-las por volta da meia-noite. É uma piada recorrente no grupo deles que Max é apaixonado por Kate desde o ensino médio e eu os ouvi brincando sobre isso. Os 4 foram comer alguma coisa e Max então deixou cada uma em suas casas até que restaram apenas ele e Kate. Kate disse que não queria que ele dirigisse os 20 minutos até a casa dos pais dela depois dele ter trabalhado o dia todo, então simplesmente pediria um Uber do apartamento dele. Ela entrou no apartamento dele para pedir o Uber, mas não conseguiu. Max sugeriu que ela dormisse na cama dele e ele pegaria o sofá, e então a deixaria em casa pela manhã. Kate recusou e continuou tentando encontrar um Uber. Eles estavam sentados na cama de Max e ele a beijou. Ela o beijou de volta e acabaram fazendo sexo. Depois disso, ela começou a chorar de culpa e Max a levou para casa. Ela chorou por mais 1 hora e então tentou me ligar para me contar o que tinha feito. Tivemos que parar várias vezes porque Kate continuava a se descontrolar e chorar histericamente. Ela me disse que foi um grande erro, que se deixou levar pelo momento, que foi terrível, que só amava a mim, blá blá blá. Depois que ela terminou, eu disse a ela que a história dela não fazia sentido, mas não importava nesse momento porque eu estava acabado. Isso causou outro ataque de choro. Eu disse a ela que iria continuar com os preparativos do divórcio, mas que por 1 mês ficaríamos separados sem contato. Também disse a ela que ambos permaneceríamos fiéis, faríamos um exame completo de DST e ela contaria aos nossos amigos e familiares em comum o que aconteceu. Se ela cumprir essas condições, estaria disposto a me encontrar novamente para ver se havia alguma maneira de seguir em frente além do divórcio. Ela concordou entusiasticamente com isso, mas deixou claro que não esperava que eu permanecesse fiel a ela. Sei que muitos de vocês criticarão essa decisão, mas preciso ter certeza de que o divórcio é a opção certa depois de ter tempo para processar tudo o que aconteceu. Ainda estou 99% certo de que é para onde estamos indo, mas preciso ter 100% de certeza. Aqui os comentários mais relevantes que vi sobre o post. Comentário 1. Eu não sei, mas isso soa como a verdade dela e não a verdade. Algo está estranho na história. Por que ela não ficou ou dormiu na casa de uma amiga? Ela não queria que ele dirigisse 20 minutos? Não havia Uber ou táxi disponível? Por que os dois estavam no quarto dele e não na sala de estar? Vou ser bem direta. Acho que a esposa dele sempre foi atraída pelo Max, senão ela não teria feito o que fez. Acho que houve algum flerte e contato visual entre eles naquela noite. Tenho a sensação de que o Op deveria falar com suas outras amigas antes de falar com a Sarah. Depois, certifique-se de que ele tem o número da Sarah em descagem rápida depois dessa ligação, para que eles não possam combinar suas histórias. Acho que a Sarah tentaria proteger o irmão e a esposa dele. Talvez, se ele conseguir manter a calma, ele deva falar com o Jim. Só você, Op, pode decidir o que quer fazer. Mas não se contente com mentiras, descubra toda a verdade e confie no seu instinto. Comentário 2. Você pediu para ver o celular dela? Você deveria ver as mensagens que ela enviou desde então e as mensagens que foram enviadas antes disso. A situação do carro é estranha para mim. Ela nunca deveria ter ficado sozinha com ele e nunca deveria ter ido para o apartamento dele. Ela afirma que se sentiu horrível e chorou logo depois, mas o marido que ela afirma amar nunca passou pela cabeça dela quando ele a beijou, ou em qualquer momento antes de fazer sexo? Comentário 3. Então a amiga sabe que o irmão mais novo tinha uma queda por você e os incentivou a ficarem sozinhos? Sua esposa já admitiu que foi consensual, o que mais saber? Ela também incentivou o que aconteceu e não pensou nas consequências, mas como você, acredito que há mais do que ela está dizendo, ela provavelmente está minimizando o que aconteceu para estar do seu lado e pensando que você vai perdoá-la e recebê-la de volta. Acho que começou muito antes de eles ficarem sozinhos no apartamento dele, que foi planejado desde o início, mas quem sabe, você pode não saber também. Durante a separação, ela pode não cumprir o acordo, então esteja preparado também. Sei que você precisa de tempo para processar tudo, então definitivamente tome seu tempo e continue malhando na academia e se mantendo saudável e ocupado. Boa sorte no seu divórcio pendente. Me atualize. Atualização 2.
Algumas coisas aconteceram na última semana, então pensei em fazer uma postagem de atualização se alguém estiver interessado. Primeiro de tudo, não estou mais no modo robô. Tenho tido explosões de sentimentos intensos de raiva e traição, mas tenho me mantido ocupado com trabalho e exercícios. Meus amigos também têm sido ótimos desde que descobriram e têm me arrastado para fora de casa para sair. Decidi ler o e-mail e gostaria de não ter lido. A história que Kate contou no e-mail era basicamente a mesma, mas não havia menção de ir ao apartamento de Max para pedir um Uber. Também havia detalhes bastante explícitos sobre o que eles fizeram, por quanto tempo e que aparentemente usaram camisinha. Nunca poderei esquecer esta descrição. Muitas pessoas que originalmente me criticaram por expulsar Kate de casa agora pediram desculpas, mas podem continuar. Os pais de Kate pediram desculpas e eu falei com eles porque tínhamos um bom relacionamento antes de tudo isso. Eles me imploraram para tentar resolver isso, mas disseram que entenderiam se eu decidisse me divorciar. Não me comprometi com nenhuma das opções. A outra amiga de Kate, que estava lá naquela noite, entrou em contato comigo para me contar sua versão da história. Combinava principalmente com comida de bar e casa. Ela disse que Kate poderia ficar na casa dela, mas recusou, dizendo que voltaria para casa cedo na manhã seguinte. Max aparentemente insistiu que levaria Kate para casa. A versão da história que ela contou não mencionava Kate tentando conseguir um Uber, apenas que Max a convidou e ela aceitou. Perguntei se ela já tinha suspeitado de alguma coisa antes e ela me disse que há cerca de um ano foi encontrar Kate para tomar um café, mas encontrou Max sentado com ela quando ela chegou. Aparentemente, Kate parecia culpada, mas quando questionada sobre isso, ela disse que eles se encontraram por acaso. Sarah, irmã de Max, também me procurou e eu falei com ela também. Ela estava com raiva de Max e Kate me contou uma história semelhante. Aparentemente, toda a sua família está zangada com Max e ela não falou com Kate desde que descobriu. Ela pediu desculpas em nome de seu irmão idiota e disse que o havia avisado para ficar longe de Kate desde o colégio. Ela não achava que mais alguma coisa tivesse acontecido entre eles. Não tive nenhum contato de Kate, mas ouvi dizer que ela iria se mudar para um Airbnb perto de nossa casa. Aparentemente ela não está lidando bem e ligou do trabalho algumas vezes dizendo que estava doente nas últimas semanas. Ela tem o apoio da amiga com quem mora atualmente e pedia aos pais dela que ficassem de olho nela. Seus pais vieram vê-la no fim de semana passado. Saí com alguns amigos no fim de semana e acabei bêbado em um bar. Eu estava conversando com uma garota com quem provavelmente poderia ter ido para casa, mas me contive porque queria manter meu respeito próprio. Ler o e-mail e ouvir o que eles fizeram me fez perder a esperança de consertar isso. Principalmente quando sei que ela não está sendo sincera comigo em outras coisas, quem sabe? Irei prosseguir com o divórcio e talvez nem espere um mês antes de dizer a Kate que está é minha decisão final. Atualização 3. Eu debati em postar esta atualização, mas muitas pessoas parecem estar investidas nessa bagunça, então aqui está. Pedimos desculpas antecipadamente se este for muito longo. Kate me enviou um e-mail na semana passada pedindo para pegar algumas coisas que precisava para o trabalho. Meu advogado me disse para não impedir que ela tivesse acesso à casa ou aos seus pertences, então concordei com relutância que ela poderia vir na quinta noite, quando eu estivesse na academia. Eu disse a ela para sair às 7h30, mas quando cheguei em casa às 8 ela ainda estava lá. Quando entrei, ela havia deixado alguns itens relacionados ao trabalho ao lado da escada e estava cortando legumes para o jantar. Ela estava incrível com o cabelo e a maquiagem feitos, usando um dos vestidos que eu gosto. Todo o lugar estava arrumado e limpo. Eu calmamente pedi para ela sair imediatamente e ela foi até a porta, mas parou e perguntou se poderíamos conversar. Eu deveria ter dito não, mas acabei concordando. Sentamo-nos e conversamos por cerca de 1 hora, saltando de assunto em assunto. Mais uma vez eu disse a ela que gravaria o áudio e ela concordou. Comecei perguntando se ela havia cumprido sua parte do acordo que fizemos na última vez que conversamos. Ela disse que tinha feito um teste de DST que deu negativo, felizmente o meu deu, e um teste de gravidez que deu negativo. Ela não tinha estado com mais ninguém e também contou a alguns amigos e familiares o que aconteceu e muitos deles ficaram com raiva e não falaram com ela.
Fiz muitas perguntas que estavam rondando minha mente nas últimas semanas. Ela confirmou que o motivo para ir ao apartamento de Max, a história do Uber, era besteira e disse que ele a convidou para um drink e ela concordou sabendo que em algum nível algo iria acontecer. Ela não consegue explicar por que fez isso, a não ser por ser egoísta e gostar da atenção. Ela também confirmou que havia enviado mensagens de texto para Max algumas vezes ao longo dos anos porque ele a enchia de elogios e a fazia se sentir bem. Ele sempre iniciava e ela aparentemente teve o cuidado de não induzi-lo e disse que nunca lhe enviou mensagens ou fotos explícitas. Kate também me disse que eles ficaram namorando cerca de 6 meses antes de ficarmos juntos, mas nunca fizeram sexo. Ela admitiu que sempre foi um pouco curiosa. A história dela sobre ter sido pega na cafeteria foi que Max mandou uma mensagem para ela perguntando o que ela estava fazendo e ela disse onde estava, ele então apareceu. Ela jurou que esta era a primeira vez que eles faziam alguma coisa desde que estávamos juntos. Ela disse que não faltava nada em nosso relacionamento e se odeia por arruinar seu casamento perfeito e me causar tanta dor. Eu disse a ela que ainda não acredito na história dela e que não adiantava continuar a conversa. Ela calmamente perguntou o que precisaria fazer para consertar isso, oferecendo seu telefone, compartilhamento de localização, não saindo sem mim, etc. Ela claramente estava fazendo algumas pesquisas. Eu disse que não tinha planos de me tornar seu guarda penitenciário, principalmente porque nunca superaria a traição. As coisas então tomaram um rumo inesperado que me pegou completamente desprevenido. Ela me pediu para desligar a gravação de áudio porque tinha algo particular que queria discutir e não queria que outras pessoas ouvissem. Eu recusei e ela continuou relutantemente. Ela perguntou se eu tinha me envolvido sexualmente com mais alguém desde que tudo isso aconteceu, deixando claro que ela estava bem com isso. Eu disse não e ela disse que eu devia estar enlouquecendo, fazíamos sexo quase diariamente, e começou a falar sacanagem sobre todas as coisas que eu poderia fazer com ela. Isto envolveu muitas coisas excêntricas que eu queria experimentar ou que só tinha feito algumas vezes. Ela disse que queria atender às minhas necessidades, mesmo que não voltássemos. Ela disse que poderíamos fazer quantos trios eu quisesse de agora em diante ou poderíamos ser abertos apenas do meu lado e ela até encontraria parceiros para nós. Ela estava se esforçando muito para me excitar e eu fiquei em silêncio até que ela perguntou com quem eu queria fazer homenagem a Troyes. Por alguma razão, mencionei o nome de sua colega de trabalho que é 5 anos mais nova que Kate e é um nocaute total. Isso a surpreendeu, mas ela estava muito envolvida e me perguntou o que eu queria fazer com ela. Entrei em detalhes sobre um cenário bastante grave e Kate estava me encorajando até que eu disse que ela apenas ficaria observando. Isso novamente a pegou desprevenida, mas ela concordou. Mais tarde, percebi que disse tudo isso apenas como uma tentativa mesquinha de machucar Kate, com a qual não me sinto bem. Ela estava obviamente convencida de que seu plano estava funcionando, então levantou o vestido e se sentou na minha posição favorita no sofá, me implorando para fazer sexo com ela. Admito que por alguns segundos meu corpo reagiu mesmo que minha cabeça não estivesse no jogo. De repente, tudo entrou em foco e o conteúdo do e-mail dela inundou minha cabeça. Não sei explicar porquê, mas comecei a rir. Não apenas uma risada, mas uma gargalhada. Ela parecia magoada e se afastou e começou a chorar. Eu disse a ela que era hora de ela ir embora e ela saiu rapidamente, provavelmente pelo constrangimento. Eu também disse que ela precisava se apressar e procurar um advogado porque estamos nos divorciando. A clareza pós-maluca depois que ela saiu confirmou que eu havia me esquivado de uma bala. Tenho uma reunião com meu advogado ainda esta semana e quero avançar com o divórcio o mais rápido possível. Atualização final. Pensei em fornecer uma atualização final sobre a situação para qualquer pessoa interessada. Os últimos meses foram difíceis e só vi Kate pessoalmente algumas vezes. Depois de algumas semanas sem contato, decidi que deveríamos discutir as coisas com a cabeça mais clara. Fomos almoçar e tivemos uma conversa calma e respeitosa sobre tudo o que havia acontecido e como seria a reconciliação. Kate disse que faria qualquer coisa para colocar as coisas de volta nos trilhos e eu acredito nela, mas não me comprometi com nada. Depois disso, Kate me pediu para ir com ela ao seu terapeuta, que também tem experiência em lidar com casais. Pensei nisso por alguns dias antes de concordar.
A sessão foi difícil, com muitas lágrimas, mas não obtive uma resposta direta sobre por que Kate decidiu trair. O terapeuta foi surpreendentemente justo com nós dois e não fez julgamentos. Discutimos novamente a reconciliação, mas eu disse a ela que achava melhor prosseguir com o divórcio. Na semana passada, fui até a casa dos pais dela para deixar algumas ferramentas que peguei emprestadas do pai dela. Havíamos combinado que Kate estaria lá e que seus pais saíssem por algumas horas para nos dar a oportunidade de conversar. Falei a sós com os pais dela, que estavam com o coração partido, o que foi difícil, mas ambos me apoiaram muito. Durante a conversa com Kate, eu disse claramente a ela que havia pensado muito no assunto, mas que queria prosseguir com o divórcio. Tudo se resumia ao fato de que, na minha opinião, nunca voltaríamos para onde estávamos, e realisticamente, não consigo me imaginar superando a traição. Mesmo que conseguíssemos reconquistar a confiança, isso poderia exigir uma década de trabalho árduo e isso seria um risco muito grande para mim. Kate finalmente aceitou isso e tivemos uma discussão calma sobre como dividiríamos os bens, venderíamos a casa, etc. e escrevemos um e-mail para nossos respectivos advogados. Nós nos separamos em boas condições. O divórcio deverá ser finalizado até o final do ano e a casa será colocada à venda em breve. Enquanto isso não faremos nenhum contato e combinamos de não começar a namorar até que tudo esteja finalizado. Tive alguns encontros casuais e é estranho voltar a ser solteiro depois de todo esse tempo. Tenho frequentado a academia, passado muito tempo com amigos e família e voltado aos meus hobbies. Estou otimista quanto ao futuro e embora ainda esteja arrasada pela perda do meu casamento, sinto que isso me fez crescer como pessoa. Obrigado a todos vocês que ofereceram conselhos e apoio. Quando ele descobriu a traição, foi como levar um soco no peito. Não só pela traição em si, mas por tudo o que ela significava, a confiança jogada fora, o desrespeito, a covardia. Ele podia ter perdido o controle, mas respirou fundo. Escolheu o mais difícil, ficar de pé, com a cabeça erguida, e agir com respeito, por ele mesmo. O que ela destruiu não foi qualquer coisa. Era algo que levou anos para ser construído. E o pior é que ela fez isso sabendo que aquilo não foi um erro bobo, não foi um deslize. Foi uma escolha. Ele não quis ouvir desculpas vazias. Nem justificativas de última hora. Porque ele sabia que agora era tarde. Tarde demais para tentar consertar o que ela mesma destruiu. Ele saiu de casa porque precisava respirar. Precisava de paz. Da paz que ela tirou. Se afastou porque já não dava mais para ficar ali fingindo normalidade, só para manter as aparências. Aprendeu, com tudo aquilo, que se respeitar é mais importante do que segurar o que não tem mais conserto. Ele a amou. Amou de verdade. Com entrega, com lealdade. E é justamente por isso que não ia aceitar migalhas. Nem promessas vazias de recomeço. Amar alguém nunca pode significar perder a própria dignidade. E ela passou de um limite que não tem volta. Ela fez a escolha dela. E agora, ele estava fazendo a dele. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Aqui tem mais vídeos que você pode gostar.